gente, belezinha? Hoje eu tô aqui finalmente pra gravar a parte 1 do vídeo de ruivo. Não é em um dia, tá? Só pra deixar claro. Ai meu Deus, tá muito quente. Eu estou derretendo. E tem esse barulho, eu tô falando meio alto porque tem o barulho do ventilador, mas simplesmente não dá pra gravar sem o ventilador. É tipo, impossível, sério, eu não consigo gravar sem o ventilador. E meu ventilador, infelizmente, é barulhento. Então, eu vou ter que ficar com esse barulhinho aí até o final do vídeo. Porque, e se vir um ventinho assim, ó, é porque o ventilador tá vindo direto pra mim. Adoro. Tá, vamos começar. Eu tô olhando pra lá porque eu tô vendo se tá gravando, se não tá, mas eu vou tentar olhar pra você. Vamos iniciar desde o começo. E o papo é longo, então vamos direto, tá? Eu vou tentar ser o mais rápida possível, mas se você não gosta de vídeo longo, se você realmente não quer saber, então não assista esse vídeo. Ai, que saco, tá? Sumiu meu cachinho desse lado. Bem, a primeira coisa que vocês devem saber sobre o meu cabelo é que antes dele estar preto, ele estava com umas pontas descoloridas e estava, tipo, mais ou menos 3 dedos da ponta do meu cabelo, eles estavam descoloridos e tava com verde. E, sim, cor verde, tá? Antes ele tava turquesa. Eu fiz um vídeo falando sobre o meu cabelo, que eu mostrei as fotos. Eu vou deixar o link do blog aqui, com as fotos que ele tava turquesa. Quando eu cortei, ele ficou com umas partes meio verde. E o resto do cabelo estava natural. Importante, natural. Meu cabelo natural é 61, que é loiro, escuro, acinzentado. Ou seja, ele tem pigmento cinza. Então, se eu descolorir muitas vezes, ele chega no branco mais ou menos uma terceira vez que eu descoloro. Então ele abre muito fácil, tanto com coloração quanto com descoloração, né? Com pó e OX. E eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque ele pega muito rápido a cor, muito rápido mesmo. E às vezes, por exemplo, dessa vez foi um problema pra mim, minha raiz ser tão rápida assim pra abrir o tom. Então, meu cabelo natural eu acho muito sem graça, eu não gosto muito da cor dele, eu acho muito apagado, ainda mais pelo fato dele ser acinzentado. Então, não curto muito meu cabelo natural. Mas aí eu quis mudar e resolvi ir pro preto. E aí que vem a grande diferença, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque assim, eu gosto do meu cabelo escuro, o ruivo e o preto são duas cores que eu acho que eu sempre vou gostar muito. Foi as duas cores de cabelo que eu mais gostei de usar. Eu sempre fui loira, sempre colori meu cabelo de loiro. A primeira vez que eu fiz meu cabelo com coloração, a primeira loucura que eu fiz no meu cabelo foi loiro. Mas eu nunca consigo ficar loira por muito tempo. Na verdade, eu nunca consigo ficar com nenhum cabelo por muito tempo. Os cabelos que eu mais fiquei foi o preto e o ruivo, que o preto foi foram 2 anos e o ruivo foi mais ou menos 1 ano. Que eu fiquei realmente nessa saga ruiva. E eu postei muito pouco no blog sobre o assunto, infelizmente, porque muitas meninas me conheceram por ser ruiva. Então eu fui pro preto, só que eu sabia que eu não ia gostar de ficar com ele pelo resto da vida, porque isso é normal de mim. O único cabelo que eu escolheria pro resto da minha vida seria o ruivo. Então eu falei assim, vou fazer o meu cabelo de preto, porém eu vou fazer de uma forma diferente. Eu não taquei o preto azulado com OX de 20 no cabelo, tá? Então prestou atenção, né? Eu não usei OX acima de 10. Eu usei OX 10. Então quando você coloca OX 10, ela não tem o poder de pigmentar tanto quanto a OX de 20 ou a OX de 30 ou a OX de 40. A OX de 10 ela não altera o tom do cabelo. Então é basicamente uma tonalização ou uma matização, dependendo do procedimento que você for fazer. Mas ela não chega a penetrar de uma forma tanto quanto um OX de 20 ou 30 ou 40. E no caso preto seria 20. E eu sabia disso, então eu apliquei metade de um tubo de 1.0, que é preto, com 30 ml de OX 10
e eu coloquei um pouquinho de hidratante. Então aí ficou mais um tonalizante do que uma tinta permanente, mas tinha sim a tinta permanente. Então acabou que tonalizou, mas pigmentou muito bem o cabelo, tá? E preto pigmenta muito fácil, tanto sendo tonalizante ou não. Então eu apliquei dessa forma e isso que fez sair tão rápido o preto do meu cabelo. Depois disso eu pensei em platinar o cabelo, quis sair do preto, mas aí eu decidi platinar esta bendita dessa mecha aqui, que é a mecha que tá bem mais clara do que o restante do meu cabelo, né? Tá bem mais clara. E essa mecha eu descolori ela 7 vezes, mas por quê? Porque eu descolori várias vezes até ela ficar branca e ela ficou bastante branca, só que tinha muito pigmento preto ainda, então eu tive que descolorir umas 4 vezes pra sair o pigmento preto, mas na terceira vez minha raiz já tava clara, então minha raiz já tava branquinha. Então eu descolori muito a parte de baixo, então quebrou pra caramba, tá? Sem comentários, quebrou muito. Mas eu queria ver quantos tons eu conseguia abrir. E eu consegui abrir muito, muito mesmo. Foi lá pro 12 e ficou bem clarinho. Só que com o sol e tudo mais, eu fui pra piscina, até gravei um vídeo, tava bem amarelo. E eu vou deixar uma foto agora, quando ele ficou com a mechinha branca, que eu postei mais no Insta e no Facebook. A minha mechinha branca, ela ficou bem branquinha mesmo. E eu fiz, não durou muito, tá? Mas quebrou bastante, comeu bastante meu cabelo. E beleza. Então eu fiquei com aquele cabelo muito preto e aquela mecha branca. E ficou meio dark, uma coisa meio, sabe, estilo meio rock. E é um estilo que eu curto bastante, mas não é... Hoje em dia não é mais o que eu quero pra mim. Hoje em dia eu quero uma coisa mais clean. E eu pensei muito, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou voltar pro ruivo, vou permanecer no ruivo. E com o cabelo curto, porque o problema de quando eu fui ruiva era que eu não queria cortar meu cabelo, então as pontas dele começou a quebrar muito. E eu tava loira platinada antes do ruivo, então não pigmentou em um ano, desbotou sempre muito, muito, muito rápido. E isso era um problema, então eu decidi sair do ruivo e eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, que é de ruiva a morena, que é, no caso, minha cor natural, que eu fui, que era o 61. Entendeu? Agora vamos para as partes de retiração. Retiração? Essa palavra existe? Não sei. A primeira vez que eu fiz uma descoloração leve. O que é uma descoloração leve? OX, pó, pó e shampoo. Não, eu fiz a olho, não tem medida, tá? Eu tentei colocar a mesma quantidade de tudo. Misturei, eu tinha essas coisas em casa. E o que eu usei? Eu usei OX de 40 da beira alta, que eu tinha já em casa. E pó descolorante da Carlis, que eu testei. Eu prefiro o da Mandy, tá? Mas eu gostei bastante desse, ele deixou meu cabelo... não desidratou, não deixou tão ressecado. O da Mandy deixa um pouquinho mais ressecado, mas ele remove mais, ele descolore mais. Eu sou louca e eu queria fazer as coisas na rapidez, era o que eu tinha em casa. Não façam isso em casa, crianças. Beleza. E aí eu fiz isso com o shampoo da Tresemme. Eu usei o da Tresemme porque eu geralmente uso shampoo que são transparentes. Mas o da Tresemme, ele é cremoso, então ele deu uma hidratada maior. É quase impossível você aplicar o descolorante só na parte de baixo e deixar a raiz natural linda, né? Porque o que acontece? Sim, a iluminação mudou um pouco porque a câmera estava esquentando demais, então eu deixei ela de frente com o ventilador pra ver se melhora um pouquinho. Ai, e tá meio ruim de ver. Não estou conseguindo. Enfim, apliquei esse descolorante. É muito difícil aplicar no comprimento e não ir pra raiz, porque o cabelo curto aqui atrás é tipo impossível você não pegar na raiz. Pegar só no comprimento é muito difícil. Então algumas partes, tipo umas partes que estão muito acesas do meu cabelo, pegou a descoloração leve. Sim, e em 20 minutos abriu por um amarelo gema extremamente. Se fosse pro laranja ele ia ficar feliz, mas foi para um amarelo gema.
E aqui a parte de baixo do comprimento, que ainda tinha pigmento preto, ficou num marrom. Como vocês estão vendo, passar aí o videozinho que eu gravei. Então eu fiz essa descoloração, deixei mais ou menos por 30 minutos e abriu muito bem algumas partes da minha raiz, como aqui, que foi onde realmente pegou o fio. As outras partes quase que eu consegui não deixar pegar tanto na raiz. Eu fiz essa descoloração, só que aí eu sabia que eu tinha que remover o cabelo. E aí voltou ele, o lindo, o perfeito Decap Color. Agora vocês que prestaram atenção no começo do vídeo, Decap que fede pra caramba, né? Obviamente. Ele fede pra caramba. E eu guardei só pra mostrar pra vocês que eu usei o pequenininho. No meu cabelo, quando tava maior, eu usei o pequenininho e deu certo. Então eu achei que o grande não havia necessidade, já que o meu cabelo tá bem menor do que da última vez que eu usei. E tchan! Estão vendo aí a minha foto da primeira vez que eu usei Decap Color. E agora a minha foto ou videozinho da segunda vez que eu usei Decap Color. Mas Damares, a primeira vez que você ficou loira. O Decap Color tem a função. Aí eu usei o Decap Color. E por que o Decap Color, Damares? Ficou a primeira vez que você ficou loira e na segunda vez que você ficou loira. Você tá mentindo? Não estou mentindo. O Decap Color tem a função de clarear até o tom anterior para fazer a correção do cabelo. Antes de ficar ruiva, eu estava loira, platinada. Então ele tentou remover até o tom mais claro que eu estava, que era o tom de loiro. Já quando eu fiz a coloração, o pré-semi-permanente do preto, meu cabelo antes estava natural, com as pontas um pouco descoloridas. Então ele clareou sim, ele removeu sim até o tom mais marrom possível que eu estava antes. E algumas pontas que vocês estão vendo que são claramente mais claras. Ficou... ele removeu sim todo o pigmento preto, mas o pigmento foi ficando marrom. E o marrom também não é uma cor legal. Então assim, eu apliquei Decap Color 3 vezes. Apliquei a primeira vez, saiu praticamente tudo. Vocês estão vendo, passando um videozinho ou uma foto. A segunda vez removeu um pouco mais, ele ficou num tom mais... bem... beleza. Aí eu passei o Decap e tal. E então eu usei esta coloração, a 7.4 da Alpha Parfum da linha Alta Moda, que é essa aqui que está nesse estado, que eu guardei pra mostrar pra vocês. Ela fica muito preta, sério, eu nunca vi uma coloração ficar tão preta assim. Ainda tem um pouquinho dela aqui, não usei ela inteira. E aí eu apliquei ela no cabelo, mas não ficou esse laranjinha aqui. A minha raiz ficou muito laranja, sério, ficou tipo uma cenoura. E ficou tão laranja quanto tá agora, né? Ficou bem laranjinha. Só que a minha raiz tinha descolorido por causa daquela primeira descoloração antes do Decap Color. E ela ficou muito laranja. Simples assim. Ela ficou... e o comprimento ficou castanho. Com flash ficava vinho. Então a base que estava marrom acobreado, ficou com um marrom ainda mais marrom, com reflexos vermelhos. E onde estava descolorido ficou branco, ficou laranja. Então assim, ficou a cor da caixinha na parte só descolorida. Então eu não sei se você precisa descolorir para usar essa coloração, tá? Eu não sei se sua base for escura natural, ela vai abrir. Eu passei com o OX de 30 e ela abriu, se ficou só o tom na raiz. O resto, que tava com um tom mais amarronzado, já assim o pigmento preto ficou num tom de marrom acobreado. Um tom de 5, 4, mais ou menos. E é óbvio que eu não ia ficar com a raiz laranja e o comprimento marrom escuro avermelhado. Então eu fui lá e passei pela terceira vez o Decap Color, mas só na parte onde tinha a coloração. Não apliquei o Decap na raiz, fiz de tudo pra não aplicar na raiz, porque não queria. Então essa parte aqui ficou muito branca e eu tinha descolorido ela já várias vezes pra ela ter ficado branca quando eu tava com ele preto. Depois descolori ela com a descoloração leve
E depois passei Decapcolor 3 vezes nela. Então não é por isso que ela está acabada desse jeito, ela está porosa, ela não está pigmentando a cor, porque ela está com muita química. E eu tô com medo do corte químico. Da última vez que eu descolori, depois do Decapcolor, eu não apliquei nela, eu apliquei no resto do cabelo e ela eu deixei aqui um pedacinho separado, porque eu não podia aplicar realmente mais descolorante nela. Até aí tudo bem. E aí eu fiquei com aquela cor bendita que estava no vídeo, meus desejos, e o vídeo secando o cabelo. Eu fiquei com aquela cor de cabelo. Castanhos, mas em todo o resto ficou acobreado. Então assim, quando desbotou essa cor aqui, que ficou com aquele marrom acobreado, ficou num tom de cobre. Então, na luz do sol, ficou com aquele tom. E na luz escura ficou um tom mais castanho. E tinha várias partes marrons ainda no meu cabelo. Muitas partes marrons. Mas o meu namorado, essa coisa aqui, me encheu o saco porque não aguentava mais me ver com o cabelo laranja, loiro, marrom. Não aguentava mais. Falou assim, ai, dá um jeito nesse cabelo porque tá foda. Desculpa a palavra. E eu tava com muita calma, eu não queria fazer nada, assim, não tava deixando realmente, hidratando ele, esperando desbotar bastante pra poder fazer de novo a aplicação de Decapcolor ou uma descoloração inteira pra aplicar o bendito do ruivo. Mas ele tava me enchendo tanto saco que eu falei assim, quer saber, eu vou passar logo o ruivo nesse cabelo e se ficar bom ficou, se não ficar, não ficou. E aí eu vou corrigindo com o tempo, só pra não ficar essa coisa de várias cores, tá? Com pó e descolorante, só que eu tinha muito pouco pó. E eu tinha um AX de 30 que também não estava muito cheio. Então eu fiz uma mistureba, misturei tudo que tinha de restante de D do mesmo pó que eu usei antes e de um AX que eu tinha de 30 da Beral. E apliquei no cabelo inteiro. Tomei cuidado para não aplicar na raiz de novo. Então não apliquei na raiz, a raiz fluorescente que está da outra descoloração. Então, e aí ele ficou num tom de ruivo. Está passando agora. Com esse tom aí, ficou sim um laranja. Não descoloriu tudo. Não tinha descolorante suficiente. Então não deu pra ficar molhando fio por fio e descolorindo bem mesmo, como eu gostaria de ter descolorido. Mas chegou nesse tom de laranja. E eu falei, quer saber? Tá bom. Não vou forçar mais não com descoloração. Porque senão eu ia ter que vir no outro dia e descolorir de novo e eu não queria mais. Meu fio já estava bem danificado. E então, depois desses 1000 processos, cheguei no processo dessa cor que tá agora. E por que esse vídeo é parte 1? Porque eu não gostei do tom de ruivo que eu fiquei, tá? Algumas pessoas já gostaram, mas eu não gostei em especial, porque eu achei que a raiz ficou muito, muito fluorescente, muito radioativa, e muitas partes do cabelo estão muito laranjas, e umas muito intensas, meio avermelhadas, e umas muito loiras. Então assim, ele tá manchado, ele não tá aquele tom de ruivo uniforme. Então por isso que não é uma parte da minha saga, começo de saga ruiva mesmo. Mas eu vou deixar desbotar, sei lá, 3 meses desse tom. E aí eu volto e aplico novamente a coloração. E eu usei, pra chegar nesse tom, eu fui na perfumaria, que eu sempre comprava quando eu era ruiva da outra vez. Mas não tinha nenhum tom das que eu gosto, que é a Alpha Parf, Magihel, da Yellow. Não tinha nenhum tom de ruivo. Nem 9, nem 8, nem 7. O único tom de acobreado que eu achei foi o da Yamaha, que também é boa, que é da Professional Color System 3D. Eu acho que é a nova embalagem. Na cor 74. Eu queria o 74 porque eu queria uma base de loiro, mas não tão claro quanto era antes. Antes eu usava um 834, que era, puxava bem pro dourado. E usei da mesma marca, oxidante da Yamaha volume 3. Só que tava um marrom muito claro, então eu achei que
que ia ficar uniforme. Na verdade, ficou bem uniforme. No sol, como vocês podem ver, ficou bem uniforme. Mas em algumas luzes e fotos, dependendo da sombra, porque o ruivo tem muito disso. Você acha que você tá vendo uma cor linda agora, mas em uma foto ela fica muito real, no espelho ela fica de outro jeito, no sol ela fica de outro, na sombra ela fica de outro. Então assim, o ruivo tem muitas variedades de ruivo. Minha sobrancelha também ficou bem laranja, bem mais laranja do que eu queria. Aí eu deixei menos tempo, eu deixei 20 minutos só. Então a cor ela abriu bem na minha sobrancelha. E lógico, ela tá um pouco corrigida, mas ela tá praticamente nesse tom de laranja. E também eu achei que ficou bem fluorescente. E essa coloração pegou muito bem na minha raiz que esquenta mais, obviamente. E nesse verão, né, minha raiz é impossível de esquentar menos. Mas o cabelo em si ficou com partes meio loiras, ó. Meio loiras não, meio ruivo natural mesmo, que seria aquele ruivo mais douradinho. Esse seria o tom de ruivo natural, mas com partes cobres e também com partes bem laranjas. Então ficou uma mistura de ruivos. Todos os ruivos que vocês querem ter, cada uma tá uma parte do meu cabelo. E realmente ficou assim, porque quando eu descolori, depois do Decap Color, não ficou umas partes manchadas da descoloração. Então quando aplicou a coloração ela ficou assim, mas eu tentei deixar o mais uniforme possível na descoloração, mas teve partes que eu não podia forçar mais. Não ficou uma coisa tão feia assim, não é uma coisa que eu tô odiando. Na hora que eu vi eu odiei, mas agora eu estou de boa, eu estou normal, já estou mais acostumada. E vou tentar aproveitar ele, deixar ele desbotar bastante, pra poder aplicar novamente a mesma coloração, tomando cuidado com a raiz, pra raiz não ficar tão clara. E é isso, eu não gostei muito do tom, não foi o que eu queria, né, depois desses processos. Mas é isso mesmo, gente, não é todo mundo que tem, depende do cabelo, não é todo mundo que tem a sorte de ficar ruiva de uma vez só, de retirar o pigmento preto e ficar com o cabelo super uniforme. Eu posso jogar assim um tom de ruivo mais escuro, e deixar desbotar, mas eu não tô afim. Vai ficar desse jeito mesmo. Vou deixar desbotar muito. E aí eu posso dar uma tonalizada com aquele cobre da Cerato ou conhaque. E, sabe, vou deixar desbotar bastante a sobrancelha, a raiz, o comprimento. E vou cuidando dele, tratando bastante, porque foi muitos processos químicos em pouco tempo. E, tadinho, as pontinhas já tá quebrada. Eu também vou dar uma cortada nele, então isso vai uniformizando ele, porque ele vai crescer, ele vai ficar com o tom da raiz, ele vai descer. E eu pretendo ficar com ele curto, então ele vai combinar bastante, assim. Então eu tô muito despreocupada se as pessoas vão achar que tá desigual, que não tá, porque eu sei que tá desigual. Então eu não preciso que as pessoas fiquem, ai, nossa, tá desigual. Mas é uma coisa que eu sei que eu vou corrigir com o tempo. Eu não quero ficar corrigindo doida agora, descolorir de novo, passar Decap Color. Não, já fiz isso e não tô realmente afim. E pra mim não tá tão importante, já tive cabelos piores. E vai ficar assim mesmo, com uma parte mais clara, outra mais escura. E eu vou tentar tirar o bem disso. Esse foi o processo. Eu fiz o vídeo, queria ter feito o vídeo em menos tempo, mas a minha câmera não para de parar o vídeo no meio quando eu tô falando. Então dá tipo 3 minutos ela para, dá 1 minuto e meio ela para. Então isso acaba agravando e aumentou muito o que eu queria falar. Eu queria falar direto os 10 minutos e não teve como eu falar, porque toda hora eu me perdia porque ela parava de gravar. Infelizmente. Mas eu tentei editar da melhor forma possível para ficar mais fácil de entender e sem ficar muito confuso. Perguntas, gente, pode sempre me perguntar. Quem já falou comigo por comentário sabe que eu respondo tudo, e que eu não sei, eu tento pesquisar, e se eu não acho nada, eu sempre dou uma resposta, por mais que eu não ache, não saiba o que responder.
Mas se vocês têm realmente dúvidas, podem me perguntar, não tem problema. Comentem coisas boas, não zoem minha sobrancelha, porque eu sei que ela tá bem laranja e minha raiz tá bem laranja, mas não zoem, tá? Porque eu sei. Então sejam educados, tá bom? Porque eu sei que ela tá bem fluorescente, mas nos outros vídeos ela vai melhorando, que vai desbotar mais, tá bom? E lógico, a luz também ajuda muito. Ao natural ela não tá tão laranja assim. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham entendido. E não se preocupem que vai ter mais vídeos sobre ruivo. E quando eu voltar, desbotar e tonalizar e deixar a cor uniforme, eu faço um segundo vídeo falando a partir desse vídeo como que eu corrigi, como eu deixei meu cabelo melhor. E vamos ver aí como vai ficando com o tempo, tá bom? Um super beijo pra vocês e a gente se vê no próximo